aqui é a Jace da Reunião Entre Livros e no vídeo de hoje eu vim falar das leituras que foram mais ou menos em 2022. Esse ano até que eu não dei notas tão baixas assim para algumas leituras, mas tiveram leituras assim que de certa forma me decepcionaram. Algumas eu até já falei aqui no canal. Acho que uma ou duas delas eu realmente já falei e outras eu devo ter comentado nos blogs. Mas eu decidi fazer esse vídeo pra juntar mesmo quais foram as leituras. E, na verdade foram poucas, só foram 5 leituras, que foram as leituras que receberam notas de 3 estrelas, que foi a nota as notas mais baixas que eu dei no ano de 2022, tá? Eu vou de cara falando com um que eu já falei bastante aqui no canal, que é Filhos de Duna. Assim, foi uma decepção terrível, porque eu tava super ansiosa com essa história. A gente tinha vindo de Duna, foi um livro difícil de superar, mas foi um livro bom. O Messias de Duna foi, embora a maioria não goste, foi um livro que eu amei. Então eu cheguei toda felizinha aqui para Filhos de Duna. E assim, até aqui, as primeiras 150 páginas, esse livro é assim, perfeito, incrível, 5 estrelas favoritadas. Mas aí depois foi só ladeira abaixo. Eu senti que o autor fez escolhas muito, assim, terríveis para os personagens. Eu acho que teriam outros caminhos que ele poderia ter seguido aqui, sabe? A forma como ele trabalhou os personagens foi péssima. Tem personagens aqui que a gente nem conhece o personagem direito, porque ele foi mal trabalhado pelo autor. E eram personagens que tinham, assim, condições de ter muito mais do que eles tiveram aqui. São personagens que poderiam ter ganhado outros papéis, assim, sabe? Tiveram tido outra história, na verdade, aqui, né? Outros caminhos que ele poderia ter tomado, principalmente com as crianças, e que eu acho que ele poderia ter tomado outro caminho. Ele desenvolveu muito mal as crianças. Assim, eu senti que é um livro que a gente sabe que essas crianças estão aqui a todo momento correndo risco de vida, mas a gente só consegue realmente sentir por elas, temer por elas, quando elas estiverem assim cara a cara com a morte, sabe? Quando elas realmente estiveram cara a cara com a morte, que eu fiquei sentindo, ué, caraca, eles realmente poderiam ter morrido. Alguma coisa poderia ter acontecido, ou alguma coisa vai acontecer aqui. Mas assim, a verdade é que a todo momento eles estão com um alvo nas costas. Mas mesmo assim não transparece isso, sabe? E a gente vê todo o plano sendo articulado, assim, tal, e mesmo assim... Eu acho que o único ponto positivo dele em relação aos outros é a forma como ele foi narrado. A gente consegue ter uma história narrada por pontos de vista de mais personagens do que os outros livros. Então a gente consegue ter uma cobertura maior do que estava acontecendo ali. Mas mesmo assim deixou muito a desejar, sabe? Prometeu demais e não entregou nada. A Sereia era um livro que eu fui sem pretensões nenhuma. Eu já sabia que era uma bomba radioativa, assim, e mesmo assim eu dei 3 estrelas, tá? Eu já vi gente dando 2 estrelas, 1 estrela, meia estrela, entendeu? É um livro que tem uma nota baixíssima, que até o próprio fandom da Kiera Cass no Brasil não gosta, se bem que é um fandom muito chato da gente conversar, com todo respeito a vocês, mas vocês são chatos pra caramba, tá? Mas assim, é um livro com vários problemas. Eu acho que é mais um daqueles, igual ontem eu tava falando com uma amiga minha sobre os livros da Colleen Hoover, é o mesmo problema de você transparecer relacionamentos nada saudáveis, personagens nada saudáveis, como se isso fosse assim normal, que fosse o correto, sabe? E o público que lê um tipo de história desse entra em contato com isso e acaba levando pra vida, sabe? E vivendo e achando que isso é normal, que isso é o certo, assim. Então, não dá pra mim. Não irei ler essa lição, tá? De jeito nenhum. Talvez eu dê esse livro embora aqui. Talvez eu não dê, porque eu gosto da capa dele. Eu acho uma capa bonitinha, assim, sabe? Mas assim, não irei ler seleção, tá? Tô fora de seleção. Quando tiver série, que acho que vai ter série ou filme, talvez eu assista. Mas ler da Kiera Cass, desculpa, não leio mais. Embora eu tenha achado, assim, que é até boazinha a escrita dela. Eu gostei da escrita dela, não vou mentir, tá? Foi um livro que eu
realmente marquei, usei post-it, fiz anotações, assim, sabe? Foi uma leitura bem feitinha, mas assim, não dá pra mim de jeito nenhum. Esse ano, como mais um ano, eu me decepcionei de novo com a Rachel Gibson, tá? Desse ano, eu acho que eu só li esse livro dela, O Correndo Pra Você, acho que só foi esse livro dela aqui, tá? E assim, decepção atrás de decepção, né? Ultimamente eu só tenho passado raiva com a Rachel Gibson, mas assim, eu ainda tenho muita consideração por ela, por outras histórias, então por isso que eu continuo lendo, pra continuar procurando história que funcione comigo, como outras histórias dela funcionaram. Eu acho que esse é o problema de escritores que escrevem muitos livros, sabe? Você gosta de um, gosta de dois, gosta de três, e aí você continua lendo, procurar. Não só pra cumprir tabela, mas também pra procurar algo que sirva pra você, sabe? Eu tenho um livro dela que é favorito da vida, sabe? Simplesmente irresistível, que tá aqui, é o favorito da vida. Desde Estar na Cidade é um livro mais ou menos, mas é um livro muito bom. Eu só não gostei muito porque eu não me dei muito bem com ela. Maluca por Você, eu adorei essa personagem, para esse livro seja finíssimo, eu quisesse mais. Eu amei. Agora aqui, Salva-me foi um livro bem meia boca. Sem Clima pro Amor foi um livro bem meia boca. Sem falar que Sem Clima pro Amor e Loucamente Sua são basicamente cópias um do outro. Então, ela começou a se tornar repetitiva. E Correndo Pra Você, assim... Bem, assim, sabe? Não sei nem o que falar, sabe? É mais a mesma coisa que A Sereia e a mesma coisa que Colin Hoover. É o discurso de relacionamentos que não são saudáveis, tratando isso como se fossem saudáveis e tal, tá? Vamos todo mundo pra terapia, que terapia resolve isso, aí depois que resolver dá pra ficar junto. E assim, eu acho que essa personagem, a Estela, ela tinha tudo pra ser uma história incrível. A Estela é irmã da Sage de Salva-me. Então a Sage, esse é um livro meia boca, mas pelo menos a Sage é uma boa personagem que foi bem trabalhada, sabe? A Estela é uma personagem que tinha tudo pra ser uma personagem incrível, mas ela não foi bem trabalhada, sabe? Tinha muita outra coisa pra gente fazer aqui com a Estela, que a Rachel podia ter feito com a Estela, sabe? Levar a história pra outros rumos do que sempre repetir a mesma receitinha de bolo, e aí ela perdeu de um livro ruim virar um livro incrível. Sobre séries, ainda falando, tá? Eu tenho que falar de A Guerra dos Tronos, tá? Desculpa, eu não posso deixar. Se você quer saber mais, vai lá na resenha que eu fiz dele. Mas assim, foi um livro difícil de ser lido, bastante difícil. É um livro grande. Claro que eu já li maiores. Já li livros maiores da Roda do Tempo, de suas 1000 páginas, 900 mil páginas, sabe? Mas assim, é um livro que passa muito devagar. É porque assim, desculpa, eu não tenho como não comparar o George R. R. Martin com o Robert Jordan da Roda do Tempo, tá? A questão é que o Robert Jordan, ele tem uma escrita arrastada? Tem. Mas é uma escrita arrastada que desperta curiosidade, tá? Até as descrições que o Robert Jordan fazem, mesmo que em excesso, deixam um certo tom de curiosidade no leitor, sabe? Ele escreve arrastado, mas ele sabe escrever. A questão pra mim é que o George R. R. Martin escreve arrastado, mas ele não sabe escrever. Ele não deixa o autor curioso, tá? Ele simplesmente vai jogando lá as descrições sem propósito. Essa é a diferença, na minha opinião, é a diferença entre o Robert Jordan e o George R. R. Martin. Esse aqui joga as descrições e o outro é chato fazendo descrição, mas é uma descrição que tem um certo efeito, sabe? Causa um certo efeito no autor. Aqui é chato. Mas, mesmo assim, com todos os acontecimentos desse livro, principalmente das últimas 200 páginas, mais ou menos, me fizeram querer continuar a história e hoje eu estou terminando o 5º livro, tá? Tô enrolando com o 5º livro? Tô, porque ele prometeu o 6º já tem 10 anos e ele não cumpriu, então também não tô com tanta pressa assim, tá? Inclusive, ele já soltou o título do 6º livro, que é The Winter's Heart, uma coisa assim. É o mesmo, parece que é o mesmo nome do
último livro da Roda do Tempo. Eu vou checar isso com vocês e volto num vlog aí comentando isso. Mas se for igual, eu vou ficar muito pé da vida. Porque o Robert Jordan veio primeiro, na verdade foi o Brandon Sanderson que escreveu esse livro, ele vai copiar o nome e vai colocar o mesmo nome. Com tanto nome que ele poderia colocar tanta coisa aqui nesse título desse livro, ele vai pegar o mesmo nome da Roda do Tempo. Não gostei disso, não gostei disso, tá? Pra fechar, irei falar também de A Roda do Tempo, não deixarei de falar. Na verdade já tem resenha aqui no canal, de The Power of Daggers. Como é que ficou a tradução? O Caminho das Adagas, a Dança das Adagas, ficou uma coisa assim. Oh, droga. O Caminho das Adagas, isso mesmo. Ficou O Caminho das Adagas na tradução. Eu comecei a ler em inglês porque eu pensei que a Intrínseca não iria lançar, tá? Aí vai do nada, tô eu passeando no Instagram, vi a publicação de alguém que já estava disponível para compra, O Caminho das Adagas. Eu nem vi esse livro chegando, ele simplesmente chegou. Eu já tinha lido em inglês, já tinha dado lá as minhas 3 estrelas, porque o livro é muito chato. Embora eu já soubesse que seria chato. Agora o que é que irei fazer? Irei reler, tá? Quando comprar o livro em português, que por enquanto está custando seus R$120, muito pouca coisa, tá? Quando ele baixar mais o preço, que nem o Caminho dos Reis acabou baixando, né? Eu comprei o Caminho dos Reis por R$130 no fim, hoje o Caminho dos Reis está por R$90. Então, assim, também irei esperar o Caminho das Adagas baixar ali para seus R$70, R$80. É quando baixar mais eu compro, tá? E, assim, estamos esperando a segunda temporada de Roda do Tempo. Estamos esperando próximas publicações. Eu iria continuar lendo em inglês, mas agora essa movimentação da Intrínseca liberou o 8º, né? Publicou o 8º. Bora ver se ela comprou, pesquisar se ela comprou os direitos dos próximos. Se ela comprou os direitos dos próximos, eu não irei ler em inglês, irei esperar, tá? Mas assim, tudo bem, irei pegar o Caminho das Adagas, reler, ver se realmente as mesmas impressões ficaram. Eu fiz uma ficha de pautada muito bem feita, tá? Eu só quero ler pra mesmo confirmar, pra ver se eu entendi direito, porque foi a minha primeira leitura do livro inteiro em inglês, sabe? Então, eu preciso dessa confirmação. Mas assim, assista um vídeo, porque lá eu falo não só da resenha do livro, do andamento do livro, da história, da série e tudo mais, mas eu também falo como é que foi essa experiência com o livro em outra língua, tá bom? É isso. Conta aqui nos comentários quais foram os seus livros que receberam menores estrelas em 2022, quais foram suas decepções literárias. E a gente se vê no próximo vídeo. Complementos desse vídeo em algum vlog por aí, tá? É isso. Um beijão pra vocês. Tchau!